No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você 3 vezes que a Xuxa tentou lacrar em cima de pessoas que estavam defendendo aquilo que elas acreditam e ela se deu mal. Com certeza você vai gostar desse vídeo, então já deixa seu like, compartilha, comenta, se inscreve, deixa o seu gostei aí pro canal, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Antes de irmos para esse vídeo, querido, quero deixar aqui também o meu recadinho para você. No link abaixo desse vídeo tem o alcance e a prosperidade bíblica. Você sabe que estamos vivendo um tempo de transferência de riquezas. Então não se esqueça de dar uma olhada nesse conteúdo, um e-book muito bom que vai com certeza ajudar você nesse tempo. Bora então para esse vídeo que está recheado e muito legal para você aí ver o que aconteceu nessas 3 oportunidades. Eu trouxe só 3, né? Porque são várias, mas eu deixei 3 oportunidades que ela tentou lacrar e saiu aí derrotada, na lona. Veja agora nesse vídeo. Não, um homem e uma mulher têm que casar e ter filhos para formar uma família. Não é assim. A vontade de você, o desejo que você tem de ser pai ou de ser mãe, não tem essa coisa de gênero, sim de desejo, de amor de ser, né? E eu fui tão criticada, Serginho, mas tão criticada, antes do livro sair, por políticos, por apresentadores, por religiosos, por desinformados, por ignorantes. Olá, amado, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal No Alvo, canal que acerta em cheio aonde os outros só passam perto. Hoje vamos olhar para uma história que mistura conto de fadas com pesadelo judicial. Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, trocou o trono por um banco de réu e levou um tombo atrás do outro. Contra quem? Políticos, meus amigos, políticos. Aqueles que ousaram abrir a boca contra o livrinho arco-íris dela. Spoiler pra vocês, ela perdeu. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Então pegue sua pipoca, ajuste o volume, porque essa história tem mais reviravoltas do que programa de auditório dos anos 80. Vamos destrinchar um pouco, com um toque de ironia e muitas lições, porque aqui no Alvo ninguém sai ileso. Tudo começou lá em 2020, quando Xuxa, aquela que já cantou Ilusão para a criançada aí, resolveu virar escritora, autora e lançou o livro Maia, o Bebê Arco-Íris. Um livrinho sobre uma menininha com 2 mamães, um arco-íris de amor. Segundo ela, a ideia era encantar, inspirar, talvez até ganhar uns aplausos de pé nas redes sociais. Mas calma lá, nem todo mundo caiu nessa mágica. Alguns políticos, aqueles chatos, que ainda acreditam em valores tradicionais como eu, sabe? Acharam que o tal livrinho era mais problema que solução. E o que a Xuxa fez? Não mandou beijinho, nem tchauzinho. Partiu para ataque com processos judiciais, pedindo 150 mil por cada crítica que feriu seu coraçãozinho de rainha. Afinal, quem ousa mexer com a loira do trono dourado? Você deve estar pensando, a justiça vai ficar do lado dela, né? É a Xuxa. Bem, prepare-se para a surpresa, porque o feitiço virou contra o feiticeiro, ou a feiticeira. E não foi pouco. 3 políticos entraram nessa briga, e os 3 saíram rindo à toa, enquanto Xuxa ficou contando moedinhas para pagar as custas. Vamos conhecer esses vilões que derrubaram a coroa? Fique comigo que o primeiro round já vem aí. Round 1, fight! O primeiro da lista foi o Magno Malta, o senador capixaba que não tem papas na língua. Em 2020, ele pegou o livrinho da Xuxa, olhou bem e soltou o verbo num vídeo. Esdrúxulo e indigno. Disse ele. Xuxa, claro, né? Não gostei de nada disso. Correu para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Pediu 150 mil para curar a dor de ouvir crítica.
Só que em 2022, o juiz deu um belo não para ela. E não parou por aí. Em outubro de 2024, a conta chegou 32 mil de custas e honorários para ela pagar ao senador. Isso mesmo, a rainha dos baixinhos virou rainha das despesas. Será que ela aprendeu a lição? Bem, com certeza não, porque vem mais por aí. Round 2. Fight. Na segunda rodada, Carla Zambelli, deputada federal que virou o pesadelo da Xuxa. Em 2020, ela foi para as redes sociais e lançou o grito de guerra: Xuxa, deixa nossas crianças em paz. Associou o livro a coisas que ninguém quer ouvir, tipo pedofilia, e ainda criou hashtag para bombar a crítica. Xuxa, indignada, foi à luta mais uma vez e pediu 150 mil para compensar os desrespeitos. Mas o Tribunal de São Paulo, em 2021, disse: calma aí. Isso é liberdade de expressão, querida. A coisa foi se arrastando e em abril de 2024, o martelo bateu. Xuxa perdeu e ainda teve que tirar 31 mil do cofrinho para pagar os advogados de Carla Zambelli. Quem diria que a nave da Xuxa ia afundar tão mal assim? E no terceiro turno temos Rosane Félix, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro. Em 2020, ela subiu ao púlpito da Assembleia Legislativa e fez um discurso daqueles, uma moção de repúdio ao livrinho da Xuxa, jogando na fogueira da crítica e falando em pedofilia. Xuxa, claro, não deixou barato. Em 2022 abriu um processo, adivinha? 150 mil, mas o Tribunal do Rio, em março de 2024, deu de ombros. Liberdade de expressão, minha cara. Resultado? Ação rejeitada e Xuxa teve que pagar as custas do processo mais 15 mil para os advogados da Rosane. 3-0, minha gente. Parece que o reinado da Xuxa tomou um tombo judicial daqueles. Então o que a gente aprende com isso tudo? Que criticar o livrinho da Xuxa pode ser caro, mas só para ela mesma. 3 políticos, 3 vitórias e a rainha dos baixinhos ficou com um rombo no bolso e 0 indenização para contar a história. Os juízes foram unânimes. Liberdade de expressão vale mais do que choro de uma celebridade ofendidinha. Será que ela vai tentar de novo? Lançar um livro e testar a paciência dos tribunais? Ou será que finalmente você vai deixar o arco-íris em paz e voltar para as navezinhas? Só o tempo dirá. E você, espectador do No Alvo, o que você acha disso? Xuxa perdeu sua majestade ou os políticos é que exageraram na dose? Deixe seu comentário aí embaixo, porque aqui a gente fala o que pensa e, pelo visto, a justiça deixa. Até a próxima, quando traremos mais histórias que ninguém quer calar. Deus abençoe e até um próximo vídeo.